Olá pessoal, Sky, meu amigo Sky One do Rio de Janeiro, sejam bem-vindos, bem-vindo NLACA, Sérgio, Liane, Thailand, Ana, Ana Maciel, Jace e Paulo, meus amigos, intérprete de Libras. Um abraço a todos, sejam bem-vindos à nossa segunda live do Ministério Igreja em Célula, essa conexão que o MIC está fazendo online, aproveitando esse momento de isolamento social, mas a gente vai na sua casa. E a gente vai na sua casa através das nossas lives, encontrando amigos do Brasil todo. Abraço a pastora Rutiane Fogolin, uma grande líder aqui do nosso movimento, tanto no Brasil como aqui no Maranhão. Um momento sempre maravilhoso, sempre muito agradável estarmos juntos aqui. E um abraço também ao Sérgio, que está dizendo aí um abraço a todos da Igreja Batista Liberdade. E eu já mando aqui um beijo, um abraço para todo mundo da Liberdade, a pastora Meire, a pastora Valdeci, toda a equipe. E o Alexandre já chegou, hoje vamos bater um papo. E assim que você entra, pastor Alexandre, aparece uma opção de pedir para entrar. Aperta nessa opção, tá bom? Quando você entra, aparece bem grande de você se convidar para participar. Aperta aí que eu te aceito já já, tá certo? Quem mais que está entrando aqui? Coloca aí. Coloca do estado que você é. Ó, pastor Marcelo, pessoal da PIB, do Raposo, igreja amiga nossa. Conseguiu. Olá, meu amigo. Conseguiu. Olá, Alexandre, seja bem-vindo aqui nossa conexão MIC. Que alegria, que honra, né, participar desse bate-papo. Você hoje já é o Rafael Bial, né? Você é o grande entrevistador, né? Rafael Bial, eu não sei se é um elogio, se é, se é uma provocação, acho que não ajudou muito, né? não, né? Joe Blume, pode ser também, né? Muito bem, muito bem. Então aqui, eu queria aproveitar nesse comecinho aqui, Alexandre, pedir você que está entrando, diga aí o estado, a cidade que você é. Eu já vi aqui Curitiba, Rio de Janeiro, Maranhão. Aonde mais? Da onde você é, que você está entrando aqui com a gente. É o tempo, Alexandre, pastor Alexandre, que o povo vai chegando, a notificação vai aparecendo lá para eles no Instagram. Vamos deixar a turma reunindo. Avise aí de onde você é, meu querido irmão, aí nos comentários. Ó, o Ediomar chegou aí, seja bem-vindo. Thales, de Santos, São Paulo. Muito bom, que benção. A pastora Meire chegando agora, seja bem-vinda, pastora Meire. Que privilégio, né? E enquanto você vai chegando, dizer que eu e Alexandre da onde tu és, Alexandre, em vez de eu... Tem que ser o entrevistador, então eu tenho que perguntar, não posso dizer. Tu és da onde? Tu és natural da onde? Eu sou natural de Pernambuco, Recife, né? Recife, Pernambuco, mas com 21 anos de idade eu fui morar no Maranhão, né? E morei quase 18 anos, né, no Maranhão. Então, quase metade, né, desse tempo foi no Maranhão, né? E então sou uma mistura, né? E há 2 anos e meio aqui no sul, né, em Curitiba, né? Uhum. E aí Minha família é do Maranhão, né? Minha esposa, meus filhos do Maranhão. Eu estou aproveitando começando com essa pergunta, porque eu e o pastor Alexandre, eu sou aqui do Maranhão, e nós somos amigos aqui do Maranhão. O pastor Alexandre agora está em Curitiba, na equipe de trabalho do Ministério Igreja em Célula e da Igreja Menonita, junto com o pastor Roberto. Mas somos amigos de longas datas aqui, né? Fizemos discipulado juntos, né? Fui mentoreado por Alexandre por muitos anos. 15 anos, né? E eu também.
15 anos, e eu também mentoreado por você. Juntos, né? Um pastoreando o outro, né? Você se tornou, na minha caminhada, um amigo mais chegado que um irmão, né? Você é uma bênção na minha vida. Glória a Deus. Você também, meu querido amigo e irmão. Amigos como você, a gente encontra poucos ao longo da vida, né? Talvez não caibam Eu numa também. mão, né? Nos dedos de uma mão, né? Eu sou muito feliz pela nossa amizade e esse encontro hoje aqui. Então, para dizer que é um encontro de amigos aqui para conversar sobre uma história de discipulado que a gente já tem juntos, uma experiência, o aprendizado sobre o discipulado relacional. A gente, boa parte dessa caminhada, a gente aprendeu juntos, aprendendo, batendo cabeça, lendo, participando de Sim. congressos, juntos, né? Errando, apertando. Exatamente. E hoje vai ser muito legal a gente poder compartilhar sobre a nossa experiência. Mas antes da gente entrar para a conversa sobre discipulado, que é o nosso tema hoje, né? Eu queria falar sobre o ganhador, a ganhadora do livro, do sorteio do ano passado, do ano passado não, da live passada, a live que a gente teve com o pastor Roberto Lai. E para quem não sabe, e quem não teve acesso a ela está disponível no YouTube do Ministério Igreja em Célula. Vai lá e ela está lá disponível. Se você não pôde assistir, perdeu, vai lá no YouTube do Ministério Igreja em Célula e você vai ter acesso a ela lá na íntegra. Foi maravilhoso. Você vai conhecer o ministério, a história do Ministério Igreja em Célula, o ministério do pastor Roberto e toda essa história linda que influenciou a minha e a sua igreja. Somos muito gratos a tudo isso que aconteceu. E a vencedora, a gente fez o sorteio e é uma mulher, então já digo aqui, a vencedora é a Mailana Oliveira. Ela está aí hoje, será? Se ela está aqui assistindo a gente hoje, Mailana Oliveira foi a grande vencedora, né? Quero dizer, Mailana, que a gente vai entrar em contato com você. A Micaele vai entrar em contato com você daqui a pouco e a gente vai entrar em contato para poder lhe passar, pegar seus dados e endereço para poder lhe passar o livro. Parabéns, uma salva de palmas aí para Mailana. Esse livro é ótimo, viu? E eu queria Esse dizer, livro... pastor Alexandre, que hoje tem sorteio de livro de novo, né? Isso. Esse é o livro que vamos sortear hoje. Fazer discípulos da Igreja do século XXI, do pastor Joel Comiskey, né? Indico todos os livros dele, são muito práticos e muito adequados, né? Nessa visão que cremos de igreja, de relacionamentos, igreja em células, que nada mais é do que vivermos a igreja do Novo Testamento, né? Então esse é um dos melhores livros sobre fazer discípulos, né? Que é o tema de hoje, né? Ser discípulo, fazer discípulo. Perfeito. Então, ó, vai ser a mesma coisa. Daqui a pouquinho nós vamos ter uma publicação e você vai lá nessa publicação marcar 3 pessoas. Você tem que ter seguido o nosso Instagram e você tem que marcar 3 pessoas nos comentários. Você que curtir o nosso perfil e marcar 3 pessoas, automaticamente já vai estar participando do sorteio. Então, espera aí, já vai entrar. Assim que a gente acabar, entra lá, curte, se você ainda não curtiu, se curtiu, ok, e marca 3 amigos. E você vai estar concorrendo ao livro Discipulado no Século XXI, maravilhoso. Uma leitura excelente, você não pode ficar de fora. E eu já começo aqui a nossa conversa aqui junto com o pastor Alexandre. Hoje a gente vai estar falando sobre discipulado. E acho que a pergunta para a gente começar é... Pastor Alexandre, o que é discipulado? Eu queria, para começar, falar também desse material que o Mickey lançou no Perfeito. ano passado, que, na verdade, são 2 apostilas de treinamento sobre mentoria. Olha, Rafael também tem, né? É o mais novo material de treinamento do Mickey, Mentoria 1 e Mentoria 2, o subtítulo Cuidando, Auxiliando e Desenvolvendo Vidas. São 2 módulos, são 2 treinamentos de final de semana. A ideia é reunir toda a sua igreja e despertar a igreja para o valor de fazer discípulos,
de mentorear vidas ou discipular vidas, né? E o material tanto fala na visão de um bom discipulador, um bom mentor, né? Que características, o que precisa para ser um discipulador, um mentor de vidas, e, por outro lado, também aponta quais seriam as características de um bom discípulo, um bom mentoriado. E aí é recheado de exemplos, de princípios e ferramentas para treinar a igreja na nossa grande missão, que é fazer discípulos. Então, aproveite esse material, busque esse treinamento para a sua igreja, porque essa é a missão da igreja. O pastor Rafael também é autorizado a dar o treinamento sobre esse material, né, sobre esses módulos. E eles são baseados também em alguns livros, alguns bons livros sobre o tema. Então, é uma compilação também de muitos livros bons sobre o assunto discipulado ou mentoria, né? Mas, Então, falando da pergunta, né? não, é aproveitar ainda falando Sobre... do livro, só reforçar que esse material é interessante que você convide o pastor Alexandre, ou entre em contato comigo e a gente dá o treinamento na igreja sobre discipulado relacional. São 2 módulos que vai ajudar a você implantar ou melhor estruturar o discipulado na sua igreja. Então, entre em contato com a gente lá no MIC, pode entrar aqui nas redes sociais ou no telefone do site, celos.com.br, e a gente vai ter a maior alegria de poder ajudar você na igreja local no assunto discipulado. Bom, para começar falando sobre o que é discipulado, né? Primeiro, eu queria falar da minha paixão por esse tema, né? Discipulado, né? A minha paixão por esse tema vem do fato de que eu fui criado, né, na igreja, mas até os 20 anos de idade eu vivia sentado no banco. Eu era apenas um espectador, né, e vivia numa igreja de programas, de bons eventos, e nesse tipo de igreja, uma minoria serve, uma minoria trabalha, uma minoria que são os líderes, né? Mas a grande maioria é um espectador. E eu fui assim por um bom tempo. Até que, com meus 20 anos de idade, participei da minha primeira célula, do meu primeiro grupo pequeno, e ali acendeu uma chama no meu coração, naquele ambiente de relacionamento, de amar uns aos outros, investir na vida uns dos outros. Ali eu despertei para os dons, descobri que eu tinha dons, que eu nem achava que eu tinha dons, né? Nem entendia como eu poderia ser útil, né, para Deus, né, no reino de Deus. Mas depois dessa experiência, foi que eu comecei a discipular pessoas, foi que eu comecei a amar essa visão, assim como esse cuidado de pessoas por mim, né? Esse discipulado que eu recebi, esse discipulado relacional, transformou a minha vida. Eu desejei passar a viver discipulando pessoas, a cuidar de vidas. E aí eu tenho um segundo momento na minha vida, que é a minha segunda metade, né? Meus outros 20 anos de idade, de tempo, né? 20 anos no banco e mais de 20 anos agora fazendo discípulos. Então, descobri a minha maior paixão é investir em pessoas, é fazer discípulos, é ajudar com que pessoas cresçam e se desenvolvam para Deus, né? Então, nós vemos que o discipulado o que Jesus nos ensinou, né? O que é que Jesus falou aos seus seguidores, né? Se vocês querem me seguir, tem uma condição: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, primeiro, precisamos ser discípulos verdadeiros de Jesus. Primeiro, precisamos ser discípulos. Precisamos nos deixar moldar pela palavra de Deus e por outras pessoas. Precisamos ser seguidores de outros seguidores de Cristo. E juntos, como corpo, vamos crescer. O Billy Graham vai dizer que a salvação é de graça, mas o discipulado custa tudo que temos. Então, primeiro, eu preciso ser um verdadeiro discípulo de Jesus. E daí eu vou viver a outra etapa desse discipulado, que é fazer discípulos. Eu devo me envolver também, cuidar de vidas e ser modelo para outras pessoas. Foi o que Jesus fez. Teólogos estudando o ministério de Jesus destacam que a maior parte do seu ministério
3/4, né, do tempo do seu ministério, de 3 anos e meio, foi investir em pessoas. Ele cuidou, treinou, discipulou, pastoreou um grupo pequeno. Relacionamento, vida na vida, no dia a dia, né? E em seguida, Jesus deixou a ordem para os seus seguidores: vão e façam o mesmo, né? Ensine as pessoas a obedecer o que eu ensinei a vocês, e de modo que elas obedeçam, né? Obedeçam tudo aquilo que eu ensinei a vocês. E daí veio o termo, a expressão discípulos, né? Começou a ser colocado em prática, e o Novo Testamento destaca mais de 250 vezes a expressão discípulo, né? O discipulado, né? Então, o jeito de viver no reino de Deus, ser discípulo de Jesus e fazer discípulos, né? Então, essa é a grande direção que Deus nos deu como igreja, e isso é para todo o tempo e para toda a época, né? Jesus também falou que o aluno não é maior do que o seu professor, né? Ou o discípulo não é maior do que o seu mestre. No entanto, quando ele terminar os estudos, ou quando ele for treinado, ele deve se tornar igual ao seu mestre. Então, assim como Jesus investiu em pessoas, ele mesmo falou que nós devemos ser treinados, capacitados para também investir em outras pessoas, né? E é interessante nessa história de Jesus, porque a primeira coisa que Jesus faz ao começar o seu ministério é chamar discípulos. Ele recebe lá o batismo de João, o Espírito Santo desce sobre ele como pomba, ele tem aquele desafio no deserto, e ele, logo em seguida ele já chama Pedro, André, Tiago e João. Ele levanta discípulos. E ele passa 3 anos e meio, cerca de 3 anos e meio, e a gente fica pensando que discipulado é uma sala de aula, discipulado é uma série de materiais, discipulado é uma espécie de curso. Mas Jesus, ele passou 3 anos e meio ensinando eles, transmitindo sermões, sim, mas vida, exemplo, comendo junto, viajando juntos, dormindo juntos, fazendo milagres juntos. Eles aprenderam em meio a uma vida profundamente relacional. E quando, no final de tudo, eu percebo isso que tu está falando, pastor Alexandre, quando ele diz assim: agora é ir por todo mundo e fazer discípulos, é como se ele estivesse falando assim: aquilo que eu fiz com vocês, vão e façam a mesma coisa, vão e repitam ao longo da história. Esse foi o modelo que eu deixei para vocês, agora vão e façam também, né? É isso mesmo. É a direção que recebemos de Jesus, e essa ordem é para todos os séculos até o fim dos tempos, né? Devemos fazer discípulos, essa é a nossa direção que Jesus nos deu, né? E uma vez que a gente está nesse discipulado, eu queria até também trazer uma questão ainda que a gente vai desenvolver para frente ainda, mas sobre o que é o discipulado, que a gente às vezes fica procurando: eu preciso de um material, eu preciso de um formato, mas o formato do relacionamento, do amor, do cuidado, para ensinar palavra e vida, para ensinar obediência. Eu queria só trazer a lembrança também quando ele vai chamar os discípulos lá em Marcos 3, 13, 14, ele diz assim: então chamou 12. E eu acho muito legal aquela expressão. Ele diz assim: para estar com ele e para os enviar a pregar. É um ministério que, sim, ele está treinando eles para enviá-los. Mas a maneira que ele vai fazendo é para estar comigo. É para andar comigo. É para se relacionar comigo. Aprender com ele na prática, né? Exatamente, aprender na prática. E qual é, então, pastor Alexandre, a missão do discipulado? A gente, quando está falando de fazer discípulos, o que o discipulado se propõe? Então, o discipulado se propõe investir em pessoas. É isso que nós vemos no ensino bíblico, também trazendo agora novamente o ensino bíblico, né? Por exemplo, Paulo. O apóstolo Paulo foi um grande fazedor de discípulos. E ele, por exemplo, ele gerou filhos na fé, ou seja, ele investiu em pessoas e levou essas pessoas a uma conversão, a um conhecimento de Cristo, como, por exemplo, Onésimo.
Onésimo que foi o escravo fujão, o escravo de Filemon, né? Da igreja de Colossos, né? Ele fugiu para Roma e quando Paulo estava preso em Roma, Paulo investiu em Onésimo, pregou o evangelho para ele e ele se converteu. Então ele se tornou um filho na fé, um filho gerado por meio do ministério do apóstolo Paulo. No entanto, nós vemos também o apóstolo Paulo, ele adotando filhos na fé, como, por exemplo, ele fez com Timóteo, né? Timóteo foi gerado na fé por sua avó, Lloyd, e sua mãe Eunice. No entanto, o apóstolo Paulo o chamou para ser um seguidor seu e ele adotou, né? Ele investiu também em Timóteo, mas foi uma espécie de adoção espiritual, um discípulo que ele adotou. Então eu vejo que a missão do discipulado é investir em pessoas. E essa é a missão da igreja. A missão da igreja, a missão de todo cristão é investir em outras pessoas, é fazer discípulos, não é realizar bons programas, bons eventos, por mais que isso é maravilhoso, né? Mas o grande propósito da igreja, de todo cristão, é fazer discípulos. Infelizmente, tem muita gente sentada no banco ou apenas organizando eventos na igreja, mas não gera nenhum filho na fé e nem adota, né, alguém que precisa de acompanhamento, alguém que precisa de ensino, alguém que precisa de alguém mais maduro que invista em alguém que quer crescer na fé. E a igreja deve ser, como a igreja são relacionamentos, a igreja deve ter uma teia de relacionamentos. As pessoas devem estar conectadas umas às outras, de modo que os mais maduros cuidem dos mais imaturos, ajudando eles a amadurecerem na fé. Então, o discipulado tem a ver com conduzir pessoas a Jesus, levar pessoas a Jesus, porque Jesus é que é o grande mestre, Jesus é que é o modelo, e ajudar essas pessoas a serem maduras na fé. Serem maduras por meio da palavra de Deus, não é a minha palavra, não é o que eu acho, é a palavra de Deus, e por meio do exemplo. Né? E de tal forma que ajudemos essas pessoas a multiplicar esse discipulado. Então, um discípulo imaturo deve crescer e, ao mesmo tempo, investir em outras pessoas, e isso deve ser um efeito cascata. Né? Toda a igreja deve se envolver nesse cuidado mútuo, né? Nessa missão que é a missão que Jesus deu a todo cristão. Se você não tem discípulos, se você não investe em ninguém, você não está cumprindo o ID de Jesus, você não está vivendo a missão de Jesus na sua vida, né? Eu tô falando isso, eu me lembro daquela ordem, daquela orientação de Paulo a Timóteo, que de mim ouviste na presença de muitas testemunhas, 2 Timóteo 2,2, né? Transmite a homens fiéis que sejam capazes de transmitir a outros. Parece essa cadeia de cuidado, né? Cadeia. Barnabé corrente, tomou conta. Barnabé foi discípulo direto de Jesus, depois Barnabé discipulando Paulo, fazendo de Timóteo um discípulo, ao ponto de dizer, Timóteo, meu filho na fé, né? Timóteo, meu discípulo amado. São as expressões que ele diz para Timóteo. Aí ele diz, Timóteo, agora que você cresceu ao meu lado, andou comigo, eu te tirei da tua mãe, da tua avó, você caminhou comigo assim como os discípulos andaram com Jesus, agora vai e faz isso também com homens, com outros homens. De forma que eles sejam fiéis, que eles cresçam e amadureçam, e não fiquem para eles, mas eles que sejam capazes de transmitir a outro. É isso que tem cara da igreja do Novo Testamento, da maneira que Paulo organizava a vida da igreja, aonde ele saía plantando, onde discipuladores cuidavam de discípulos, para que eles amadurecessem e cuidassem de discípulos, para que eles... É como uma grande família, né? Onde os pais geram filhos que se tornam jovens, e depois eles se tornam pais e geram filhos, e é essa grande família que é a igreja, né? E essa é a expressão que Paulo vai usar, a ilustração, né, de igreja ser família. Por que família? Porque é uma rede de relacionamentos bem conectado, bem junto uns dos outros, né? Isso é família. Família está junto, né, o tempo todo, né? A gente conta uns com os outros como família, né? E nesse texto lá de 1 João, ele fala de filhinhos, jovens e pais, né? E no dos filhinhos, a primeira expressão que ele usa lá
é a ideia de bebezinho, a ideia que está lá na palavra do original. É essa ideia de que é o processo da vida da igreja. Ele chega bebezinho, mas tem alguém que cuida dele, tem um pai. E quando ele é bebezinho, a gente vai ter que cuidar dele, trocar fralda, tem que fazer visita de madrugada, tem que apagar incêndio, não é? O novo convertido faz parte do processo, ele é um bebezinho. Mas não é para ele ser um bebezinho para sempre. É para ele amadurecer e se tornar um jovem, conhecendo a palavra, agora vencendo o inimigo, vencendo as tentações. Aí logo em seguida, ele daqui a pouco vai estar também cuidando de outro, e assim essa grande família, onde a gente vai cuidando uns dos outros. O problema é que a gente vive, às vezes, igreja que todo mundo quer ser bebezinho, né? Todo mundo quer ficar só de boquinha aberta. Alimenta aqui, né? E aí nós vemos pelo menos 3 estágios, né, de acompanhamento. O novo na fé, né, ou o bebê, né, espiritualmente falando, e essa pessoa precisa de muito cuidado, precisa de um acompanhamento constante, regular, provavelmente vai dar muito trabalho, é como um bebê, então você precisa dar toda a atenção, essa pessoa precisa de ensino bíblico, né, para entender as bases da sua fé, consolidar a sua fé, ela precisa de muita paternidade, né, de muito acompanhamento de perto, né? E aí tem também o jovem na fé, que seria um cristão em crescimento, né? Então essa pessoa precisa começar a aprender a cuidar de outras pessoas, ele deve ser ajudado a ser cada vez mais forte nos valores cristãos, né? Aprender a batalha espiritual, né? A lidar com o seu caráter, né? Então, ele deve ser lapidado para chegar no terceiro nível, que seria o pai, né? Um líder, né? Que também precisa de acompanhamento. Então, o líder, né? O pastor, né? O missionário, aquele que já é maduro, também precisa de relacionamento para se manter bem e se manter crescendo. Então, qual seria a ênfase do acompanhamento de um líder, principalmente? Seria o seu caráter, para que ele se mantenha com o caráter cristão, se mantenha em santidade, que quem está em pé cuide para que não caia. Então, todo líder precisa de ajuda para se manter santo e com o caráter de Cristo, e também aprender a ganhar novas habilidades, né? Que a gente está sempre aprendendo algo e Deus quer novos desafios da gente, né? Então, a ênfase no acompanhamento de um líder é que ele cresça também nessa área, em habilidades, né? E eu só queria, antes de fazer a próxima pergunta, dizer assim, eu me identifico muito e vejo isso que às vezes pode ser como alguém pode refletir agora numa conversa como essa. Quando eu sou envolvido com igreja desde adolescente, né? Fui líder de adolescentes, líder de jovens, professor de escola dominical desde jovem, fui diácono, presbítero, presidente da junta diaconal, eu cantei, eu dancei, pulei, dei cambalhota, fiz teatro, igual quase todo jovem que cresce na igreja, né? Preguei, comecei a pregar muito cedo. Com volta de 16 anos eu já pregava nos cultos de jovens, 18 anos eu já pregava nos domingos na igreja pequena também na época, né? Talvez 40, 50 pessoas. Mas eu me lembro que quando eu comecei a ouvir sobre discipulado pela primeira vez, era até a tua igreja, Alexandre, transicionando a nossa, e alguém disse numa das palestras, das transições, falando sobre a grande comissão, né? Como Deus nos deu uma ordem para fazer discípulos. E aí, eu me lembro que o verso que estava sendo pregado naquele dia era: eu vos chamei para que vades e dei frutos e o vosso fruto permaneça. E aí a pergunta foi: cadê os teus discípulos? Cadê aqueles que você está gerando? E eu fiz uma avaliação pessoal de que eu prego, eu organizo evento, impacto, eventos enormes até, trazia cantores, pregadores de fora, escola, pregava, tanta coisa eu organizava, mas quando fizeram uma pergunta simples: aonde estão as pessoas que você ganhou para Jesus, pessoalmente, discipulou, amadureceu? Eu não tinha nenhuma. Ali foi quando uma chave mudou,
uma lâmpada acendeu assim, epa, eu preciso ajustar minha vida. E a partir dali, eu redirecionei o meu ministério, entendendo que eu precisava fazer discípulos mesmo, investir a minha vida em pessoas, né? Se parecer mais E com a minha... Jesus, né? Exatamente. Tem um ministério, inclusive, mais parecido com o dele, menos técnico, menos profissional e mais simples, relacional e pessoal, como o de Jesus. Mas agora indo para uma pergunta sobre, entendemos o que é o discipulado, qual é a missão do discipulado, mas surge agora, como é que faz isso? Como é que faz discipulado? Como é que se trabalha isso na vida pessoal e na vida da igreja? Olha, essa pergunta dá sozinha, né, uma live de 3 horas, né? Mas vamos pensar primeiro no odre, né? Qual seria o odre ideal para fazer discípulo, né? A estrutura ideal. A estrutura que Jesus ensinou, que ele viveu. Ou seja, relacionamentos. Provérbios 27, versículo 17, vai dizer: como o ferro afia o ferro, assim o homem afia o seu companheiro, né? Então era por meio de relacionamentos. E Jesus, ele fez discípulos por meio do acompanhamento 1 a 1, por exemplo, ou trio, como ele fez com Pedro, Tiago e João. Ele também enviava seus discípulos de 2 em 2. Então era comum ter duplas, né? Para, dessa forma, poder evangelizar pessoas, um ajudando o outro. Também é um ambiente ideal para confessar pecados, para você ter mais intimidade, mais abertura, para ser moldado, para buscar ajuda. As pessoas se abrem muito mais no relacionamento bem menor de 1 a 1, ou dupla, ou trio, né? Pode ser também um quarteto, quando um casal acompanha outro casal, né? Também nós vemos Jesus usando o grupo pequeno como odre, né, para fazer discípulos, quando ele investiu boa parte da sua vida nesse grupo menor, e já era um modelo desde de Israel antigo, né, quando Moisés implementou através de um conselho, né, de Jetro, dos grupos pequenos para assim ser melhor pastoreado, né, o grande povo que ele tinha que conduzir no deserto. E a igreja primitiva eram grupos pequenos também, já vivia esse modelo de acompanhamento, de pastoreio, né? E também o grupo grande, né? Agora, o grupo pequeno é um ambiente ideal para ser família, realmente, para todo mundo se conhecer um ao outro. Porque numa igreja muito grande, como é que vai se conhecer? É mais difícil. Mas no grupo pequeno, você ali vai ter uma família, vai ser um ambiente para exercer os seus dons, num ambiente mais informal, né? Edificar um ao outro, se sentir parte de uma comunidade de amigos, né? Por outro lado, Jesus também tinha um grupo maior, né? Ele tinha os 70, né, que ele enviava, né? Quando ele deu o último recado à igreja, né, antes de ascender aos céus, eram 120 pessoas. Então, também tem a face pública, né, maior da igreja, que também é um meio de fazer discípulos, né? Quando se reúne todos os grupos pequenos, todas as duplas, todos os trios e quartetos, num grupo maior, numa igreja local ou igreja da cidade. Então também é um momento de se ver como um corpo de Cristo maior, e ali é um ambiente para ensino, para capacitar, para coordenar, né, melhor todos esses grupos, né? Então, primeiro, preciso lembrar que foi o odre que Jesus ensinou, que Jesus deixou. Esse é o odre ideal para fazer discípulos, né? Essa é a forma, esse é o meio que devemos usar para fazer discípulos. Então, agora, pensando nessa pergunta de maneira também, pensando em questões práticas, né, nesse sentido de como cuidar dessas pessoas, né? Como discipulá-las, seja no grupo de 1 a 1, ou trio, ou quarteto, seja no grupo pequeno, seja no grande grupo. Tudo isso são relacionamentos e você deve ter objetivos claros nesse
nesse projeto de andarem juntos, nesse objetivo de andarem juntos, né? Você, por exemplo, deve ensinar essas pessoas a viver o amor e ajudá-las, ensinar e ajudá-las a viver o amor, por exemplo, que é a grande marca do cristão, né? Então, por exemplo, a gente conhece muito bem o texto mais famoso da Bíblia é João 3,16. Todo mundo sabe de cor, é o primeiro versículo que a gente aprende. E João 3,16 fala do amor que nos alcançou. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E nós sabemos muito bem dessa bênção que recebemos do amor. No entanto, esse amor e essa salvação que a gente recebeu é para que a gente viva 1 João 3,16. A primeira epístola de João, que também é 3,16. Quando João vai falar, nisto conhecemos o amor, que Cristo deu sua vida por nós e por isso devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Então, o amor que me alcançou é para que eu ame outros, para que eu invista em outras pessoas. Então, tudo que a igreja faz é para aprendermos juntos a viver o amor, para colocarmos esse amor em prática. Porque o amor, ele às vezes, ele é meio imaturo na cabeça das pessoas. As pessoas, às vezes, amam mais a si mesmo, né? Num degrau assim mais razoável, né? Da imaturidade do amor. A pessoa só pensa em si, né? Ama a si mesmo e só pensa nos seus interesses. Então precisamos ensiná-las a ir para um outro degrau, a amar a Deus. E às vezes esse segundo degrau ainda é um amor a Deus um pouco deficiente. A pessoa ama a Deus, mas ainda com interesse próprio. Ainda pensando em si, apenas em receber para si desse amor de Deus. No entanto, precisamos ensiná-las a ir para um outro degrau do amor, que significa amar a Deus por amor a Deus, independente do que ele faça. Não pensando em mim, mas pensando em agradar a Deus. Mas esse amor deve nos levar a um outro degrau, que é amar a mim mesmo e ao próximo com o amor de Deus, que é o grande desafio. Aprender a perdoar, aprender a andar a segunda milha, aprender a aguentar a excentricidade do outro, o jeito do outro que às vezes não me agrada, né? Então, aprender a colocar esse amor em prática, um amor que vem de Deus para o próximo, né? Então, discipulado significa ajudar essas pessoas. E aí eu lembro dos primeiros ensinos, né, sobre a visão que a gente foi aprendendo, né, há quase 20 anos atrás, né? E Ralph Nabel ensinando, Bill Wong, que esse fazer discípulos envolve 3 domínios de aprendizagem que a gente esquece como igreja. O primeiro domínio de aprendizagem seria o conhecimento, né? O Espírito da verdade. Quando Jesus falou, né, que o Espírito guiaria os seus discípulos na verdade. E a verdade é a palavra do Senhor. Então nós nos preocupamos apenas com o conhecimento da verdade. Apenas com esse domínio de aprendizagem. Mas existem mais 2 domínios de aprendizagem que a gente esquece. E eles são muito relacionais, né? Que envolve o espírito dos dons, ou seja, a capacitação que o Espírito dá a cada um para servir ao outro, que são os dons. Devemos treinar as pessoas para usarem seus dons, para servirem. Não tem isso de a pessoa ser crente e ficar sentada no banco. Ela foi chamada para servir e ela deve ser treinada para usar os seus dons. E também existe o terceiro domínio da aprendizagem, que é o espírito do fruto. Quando Gálatas, né, Paulo vai falar aos Gálatas, capítulo 5, sobre o fruto, né, do espírito, né? O amor, a bondade, a paciência, né? São vários frutos, né, que tem a ver com o caráter, com a vida. E a gente esquece de trabalhar também essa vida, que é relacional, é muito relacional, que a gente ajuda a pessoa a crescer nessas áreas, né? Eu queria trazer só aqui a contribuir, e aí tu pode depois continuar desenvolvendo teu raciocínio, que quando tu falava, eu me lembrava muito de novo da grande comissão, quando ele diz ir fazer discípulos, e ele diz como lá, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho
dito, né? A ideia é engraçado porque muito já foi falado sobre discipulado nesse campo do cognitivo, né? Então fala só de ensinar, 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 como se discipulado fosse transmitir alguns conceitos, levar alguém a decorar algumas expressões de fé, algumas confissões dogmáticas. Se eu conseguir você decorar isso, então eu te transmiti o conhecimento, você se tornou o discípulo. Mas a ideia da grande comissão não era só ensinar, não era só conhecimento. Ainda que é ensinar, passa pelo conhecimento, mas é ensinar a obedecer. Então tem dois campos, pelo menos aqui, claros, né? Você precisa receber o ensino, o conhecimento, mas o discipulado vai levar também a vida, a prática, a você ter experiência com aquilo, né? É tratar de valores, de vida. É muito mais do que saber, é saber e viver. Tá lá, é ensinar, mas ensinar a guardar, a praticar, a obedecer, a ter é um ensino prático, né? Sim, é isso mesmo. É ser coerente com a vida cristã que você leva, para que o outro veja realmente a tua mudança de vida, né? Não apenas o teu discurso, mas ter uma vida transformada, né? E isso é que faz toda a diferença, né? Exatamente. Aí tem o campo cognitivo, mas tem os dois outros campos, né? Tem o campo afetivo, que a gente Que é já tem o falado muito sobre a vida na vida, educação né? hoje, que a gente não aprende só no conhecimento, a gente aprende na vida, aprende na troca de experiências, aprende no Sim, compartilhamento de valores, e tem o terceiro domínio, que é o prático, né? Que a gente não adianta só sim. ensinar, eu tenho que levar até o final, até a prática. É como se eu preciso ensinar o conceito que está na mente, eu Uhum, preciso trazer com sim, que esse conceito desça para o coração de maneira efetiva, relacional, mas eu preciso ajudar o meu discípulo até o fim, que é viver. Por exemplo, se for perdão, eu preciso ensinar sobre os textos bíblicos, as verdades bíblicas, eu preciso que isso se torne um valor para ele e eu preciso ajudá-lo a perdoar ou consertar um relacionamento. É esse processo, né? Esse processo de ensino que está dentro do discipulado bíblico e da prática do discipulado, né? E aí para E que é você muito mais do que uma ajudar sala de aula. uma pessoa a crescer assim, você tem que caminhar bem perto dela. Não dá para só colocar ela numa sala de aula, né? Tem que levar ela para sua casa, olhar como você lida com a sua família, com as suas finanças. Você tem que ser exemplo, né? Ensiná-la a orar, orando, você orando e levando ela a aprender a orar, né? Então, Uhum. vamos ganhar vida juntos, vamos lá juntos. Então, eu vou ensinar na prática, né? Sendo um exemplo de vida cristã, né? Perfeito. E é interessante porque algumas pessoas em relação a isso podem dizer assim, é porque, por exemplo, 1 Coríntios 11:1, Paulo usa essa ideia dizendo, sei de meus imitadores assim como eu sou de Cristo, né? É um dos Sim, modelos ou uma das repetições desse valor. Paulo está dizendo, eu ensino, mas eu ensino também com minha vida, com meu exemplo, com meu modelo para vocês. E alguns falam assim, não, mas ele está dizendo isso porque é Paulo. Não, é um modelo. Que se você olha, e a gente já falou muito disso, se repete esse princípio ao longo de vários lugares do Novo Testamento, e até do Antigo também. Mas a ideia é de que a gente fica pensando, mas quem sou eu? Não sou perfeito para poder ser exemplo para ninguém. Mas aí é que tá. A própria Bíblia diz, 1 João, capítulo 1, ali 8 em diante, diz que se alguém diz que não é pecador, é mentiroso. Se você quer criar um modelo impecável, você já está enganando. Não é verdade. A própria Bíblia diz que não é assim. Agora, a Bíblia diz que, filhinhos meus, não pecais, mas se pecarmos, temos um advogado diante do Pai, Jesus Cristo. Eu gosto de dizer assim, é um modelo real, é um modelo de alguém que vai me ver lutar para acertar, vai me ver errar, mas vai me ver me arrepender, consertar, ir na presença de Deus, confessar os meus pecados. Ele vai me ver como um modelo, não é de alguém que é impecável, mas alguém que é bíblico, que está lutando contra o pecado e que por vezes peca, mas que conserta, que se arrepende, que confessa a Deus, que corrige com as pessoas. Ele vai me ver brigar com a minha esposa, trazer para dentro da minha casa ao ponto que ele me veja, às vezes, até brigar com a minha esposa. Mas ele vai ver consertar, ele vai me ver arrepender,
ele vai me ajustar. É um discipulado real, não é um mundo de Não é fantasias. colocar alguém no pedestal, né? A pessoa não, o Exatamente. discipulador não fica no pedestal. Ele é uma pessoa real, né? E eu também só posso ensinar aquilo que eu realmente aprendi. Então, como é que eu posso querer ensinar o meu discípulo a ter uma vida devocional se eu não tenho? Exatamente. Mas por exemplo, se eu conheço Jesus como meu Salvador, aquele que levou os meus pecados, aquele que tirou as minhas culpas, né? Tirou o fardo que eu carregava nas minhas costas, né? Como diz o peregrino. Se eu já aprendi isso, eu já posso ensinar outra pessoa que Jesus é meu Salvador. Eu posso não saber muita coisa, mas se eu já sei que Jesus é meu Salvador, eu já posso ensinar outra pessoa. E o que eu tenho aprendido de Jesus como meu Senhor, eu devo ensinar o outro também a colocar em prática o que eu tenho colocado em prática. Ou seja, ser um cristão real. Porque ser um fariseu é o mais comum, né? É muito fácil se tornar um fariseu, né? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. É muito fácil ser um fariseu. Mas o discipulado, você cuidar de pessoas, te desafia a você se manter como exemplo, a ter algo a ensinar toda semana, porque você continua colocando em prática. Então isso é que é fantástico também no fazer discípulos, em você continuar trabalhando para Deus, fazendo discípulos até o fim da sua vida. Né? Não depende de cargo, não depende de votação, depende da sua disposição de olhar para as pessoas com compaixão e querer ajudar elas a crescerem, né? É perfeito. E é interessante que aí, nesse sentido, tá todos os cristãos numa mesma missão. Não interessa se eu discipulo uma pessoa numa célula, ou se eu sou o supervisor Sim. que discipulo um líder de célula, ou se eu sou um pastor de congregação discipulando supervisores, estamos todos vivendo a mesma tarefa, a mesma missão, amando pessoas, levando o evangelho, cuidando de pessoas, todo mundo seguindo essa grande comissão, uma igreja onde todos cuidam um dos outros, onde eu cuido e alguém cuida de mim. Essa é a nossa grande visão de discipulado, uma igreja onde ninguém anda sozinho, onde todos, individualmente, são bem cuidados. E uma coisa que tu colocou, inclusive, pastor Alexandre, é que pode parecer, mas como é que vai colocar alguém que já sabe, não sabe tanto? Ele não tem anos de fé e ele já vai cuidar de alguém. É porque às vezes alguém não percebe, quando a gente já está nesse odre, onde o discipulado faz parte da célula, da igreja, onde todo mundo está envolvido, ninguém discipula sozinho. Isso. Por exemplo, eu estou discipulando alguém, e esse alguém, esse meu discípulo, está discipulando um outro. É como se eu estivesse discipulando através dele. Eu participo do processo. Às vezes, ele não sabe todas as respostas, mas ele me procura. Às vezes surgem situações que ele não sabe lidar e ele procura o meu conselho, eu ensino ele e eu ajudo ele a discipular. E se ele ainda assim for uma situação difícil, ele traz para mim. Está todo mundo ajudando uns aos outros. Ninguém está discipulando só. Assim, por isso que... aquele que está lá... Sim. Por isso que a célula é tão fantástica, né? Porque ali é o ambiente de família e, no final das contas, ali todo mundo está discipulando todo mundo também. Então, você não é só um a um. Há um complemento que há no grupo pequeno e no grupo maior. Né? Então, e todo mundo está no mesmo caminho. Todo mundo está olhando para Cristo e aprendendo com Cristo e todos somos responsáveis uns pelos outros. Né? É como uma grande teia de relacionamentos. Então, não pesa só para um. E também, se for só um, às vezes vira um controle. A pessoa se acha dona daquela pessoa e ela só pode lhe ouvir. Né? Então, isso é um grande erro, porque a igreja é uma família. Né? E aí tem que ter a sabedoria de um grupo maior. Né? Na multidão de conselheiros, há sabedoria. Então, no grupo pequeno, no grupo maior, você pode ter uma sabedoria maior e os relacionamentos são entrelaçados. Então, eu sigo meu discipulador, se é Rafael, mas eu também tenho um discipulador, meu líder do pequeno grupo e outras pessoas, e meu pastor também é o meu discipulador. E na igreja todos ajudam a moldar uns aos outros a viver o discipulado. Agora, a grande questão é que muita gente está vivendo igreja isolado. Está vivendo sem prestar contas por ninguém, sem ser cobrado por ninguém, e acha que isso é ser igreja. Isso não é ser igreja. Igreja é corpo.
Você percebe um dedo fora do corpo? Se ele ficar fora do corpo, ele não vive, ele morre. Ele está dentro, está conectado. Então, ele não é sozinho, ele presta contas a um corpo. Ele tem que obedecer ao corpo, ele faz sentido no corpo. Então, tem gente que quer ser discípulo de Jesus, mas não quer ser cobrado, não quer ter responsabilidade, não quer prestar contas da sua vida. Ah, não se meta na minha vida. Isso não existe, isso não é cristianismo. A minha vida é do corpo de Cristo. Cristo me libertou, né, da lei, né, para que eu seja escravo do meu irmão. Né? É o que Paulo vai dizer a Gálatas, em Gálatas. Né? Eu sou servo agora do meu irmão em Cristo. Então eu estou ali para aprender com ele. Isso é o que significa andar em humildade. Né? Agora, tem muita gente que quer viver isolada. Pastor querendo viver isolado, líder ou membro, né, quer viver isolado. Isso é autossuficiência, isso é arrogância. Então, o odre de Jesus, de discipulado, de relacionamentos, quebra esse orgulho, quebra essa autossuficiência de querer andar sozinho, de achar que eu posso ser cristão sem prestar contas com ninguém, sem ser vinculado a uma família espiritual, a um corpo de Cristo que me ensine, que me exorte, que me cobre, a que eu cresça. Porque nós somos chamados para nos tornarmos maduros em Cristo. Se a pessoa não cresce, tem uma coisa errada. E ninguém cresce sem estar vinculado nesse nível no corpo de Cristo. Eu recebi muito conhecimento bíblico até nos 20 anos de idade. Mas eu era extremamente imaturo na vida cristã e não sabia fazer discípulos. Foi quando eu passei a me vincular a um grupo pequeno que eu comecei a crescer de verdade na vida cristã. Porque eu precisava de um corpo que me cobrasse, que me exortasse, que me animasse, que orasse por mim, que me desse espaço para servir. É nesse ambiente que a gente cresce de verdade. Perfeito. E aí a gente passa a ter relacionamentos profundos, onde há exortação, há um ambiente para isso, né, pastor Alexandre? Porque às vezes a gente está numa igreja que não tem discipulado e alguém... como é que eu vou lidar com certas situações? Mas quando há relacionamentos, há intimidade para exortação, admoestação, para encorajamento, há um ambiente para um ensino bíblico onde a aplicação é mais precisa, bem para a realidade daquele discípulo. Há um ambiente para confessar pecados, né? Como diz Tiago 5,16 lá, confessar os pecados uns aos outros. Há um ambiente propício para um nível muito mais profundo de discipulado, de ensino, de cuidado, de correção, de admoestação. Há um ambiente seguro para isso, né? Essa é a beleza do discipulado. É a beleza onde a gente pode ter parceiros de santidade mesmo, né? Que vão nos ajudar um ao outro a viver em santidade, de maneira bem prática, bem relacional e simples, né? Isso. Quando a gente vive esse nível de relacionamento, vida na vida, onde há uma amizade verdadeira na célula e no 1 a 1, né, na dupla, no trio, se torna mais fácil confessar pecados. Tem gente que ouve, né, essa visão de igreja, de confessar pecados, e fica estarrecido. Ah, que história é essa de confessar pecados? Eu confesso a Deus, né? Isso é modelo de igreja tradicional, de programas, onde ninguém presta contas com ninguém. Mas quando você vive no nível de intimidade, de relacionamento, de amizade, se torna comum e normal você confessar pecados. Se torna algo porque se torna bíblico. Você consegue obedecer, que é o mandamento. Confessar pecado nos outros é mandamento. Para quê? Para sermos curados. O perdão é Jesus que dá. Mas a cura, a restauração, o ensino, a exortação, de acordo com o que eu estou precisando, vem do confessar pecados. Então, uma igreja de relacionamentos vive isso de maneira natural, porque há amor de verdade, porque há intimidade. E o líder é o primeiro a dar exemplo disso, né? O discipulador é o primeiro a dar exemplo. Então, se torna um ambiente natural de cristãos reais que vivem lutas no dia a dia, né? Que não são anjos, né? Mas que pisa na bola, né? Que muitas vezes falam que não deve, ofende o outro, né?
vacila no tempo devocional com Deus, não prioriza às vezes isso, tem um conflito em casa e vai lidar isso com quem? É com o corpo, é no discipulado, é na dupla, é no trio, no grupo pequeno. Vou pedir ajuda, vou pedir oração, né? Vou confessar que eu errei, né? Vou mostrar que eu sou uma pessoa real, de carne e osso. Eu não sou um fariseu, eu sou uma pessoa que tenho lutas e batalhas por dentro e por fora, né? E preciso de ajuda. Então isso torna uma coisa natural, um ambiente natural, num discipulado onde há esse odre de Jesus acontecendo, né? De relacionamentos. E aí, para isso, alguns valores precisam ser fundamentados para que haja discipulado saudável. Então, quais as características de um discipulador? Porque para eu confessar pecados, para eu abrir o coração, para eu aceitar a exortação, a gente espera um ambiente de alguém que vai ser produzido por alguém que me encoraje a isso. Quais as características, pastor Alexandre, de alguém para ser um bom discipulador? Então, um bom discipulador é uma pessoa disponível, é uma pessoa que coloca esse acompanhamento como algo importante e prioritário na sua vida. Então, primeiro, o discipulador, ele tem que ter um coração para isso. Ele tem que ser aberto e ele tem que querer cuidar de pessoas. Ele tem que ter esse entendimento que é a missão dele e ele precisa orar por discípulos. Começa com uma vida de oração, pedindo: Senhor, eu quero acompanhar alguém, eu quero gerar alguém na fé, ou eu quero adotar alguém na fé. Então, primeiro começa com a pessoa, o discipulador, o mentor, né, desejando viver essa visão. Ele precisa querer, né, ele precisa também ser alguém que é acompanhado por outra pessoa, né, porque ele sabe ser discípulo para ser um bom discípulo, né? Então é alguém que também é acompanhado por outra pessoa e ele deve ter uma coerência de vida. Ele não pode ser um farsante. Ele tem que ser uma pessoa real, que vive um cristianismo verdadeiro, né? Então ele deve ser um verdadeiro discípulo de Jesus, porque senão ele se torna um falso discipulador. Tem um falso mestre, falso profeta, tem um falso discipulador. Verdade. Se ele não é um bom discípulo de Jesus, ele não pode ser um discipulador. Ele tem que ser uma pessoa convertida, de verdade, né? Tem que ser uma pessoa transformada, alguém que tem o Espírito Santo, né? Mas que tem um coração para isso, para servir. Tem que ser uma pessoa disponível, uma pessoa que vai dedicar tempo para outra pessoa, vai ouvir, vai estar disposto a ouvir, vai estar disposto a cuidar, a ensinar. A Ele deve interceder. ser modelo, aprender a orar pelo discípulo, né? Ele deve ser alguém que procura viver os valores de Cristo, né? Ele é como o irmão mais velho, né? Eu gosto dessa expressão do discipulador como irmão mais velho, né? O grande mestre é Jesus. E é uma pessoa disposta a servir e que está a alguns passos na frente do seu discípulo, né? Então, é uma pessoa que está colocando em prática, e o que está colocando em prática do que está aprendendo do Senhor, ele deve transmitir com amor, com paciência, né? Orando pelo discípulo. São algumas das qualidades, tem várias, né? Mas o discipulador perfeito também não vai existir. Às vezes a gente coloca um patamar muito alto para alguém. Tudo bem, eu quero ser discipulado, mas só se for o pastor, né? Já coloca, né, um padrão muito alto, né? Se não for alguém impecável, então eu não vou me deixar discipular por ninguém, né? E a gente nunca vai encontrar alguém perfeito. Agora, claro que essa pessoa tem que ser confiável, né? Ele tem que amar tanto o seu discípulo que tudo que ele ouve também do seu discípulo ele deve guardar. Ele deve entregar para Deus. Ele deve entregar para Deus tudo que ele está ouvindo, a confissão, né? Uma pessoa confiável que também aprende a confessar os seus pecados ao seu discipulador, né? E por isso ele também aprende a ajudar o seu discípulo a viver esse valor, né? Tá aparecendo um reloginho aqui para mim que vai cair em 27 segundos. Então nós vamos fazer uma coisa. Vai cair, mas a gente vai voltar. Você que está me ouvindo, certo, quando cair, eu vou abrir de novo a live, o Alexandre entra de novo e a gente continua por mais alguns minutinhos para a gente poder
concluir com calma aqui a nossa live, tá Vai certo? ter que ter Então, uma parte não 2, né? Vai ter que ter uma parte é, 2. e depois vamos ter a parte 2. Então vai cair, volte. Olá, já estamos de volta. A turma tá voltando de novo. Ismael, querido jovem aqui da igreja, Paulo e a Jace de volta. O Alexandre vai estar já voltando aqui para. E aí quando entrar, Alexandre, manda o convite aqui para eu aceitar. Isso. Ok. A turma já tá voltando aí. É bom que a gente consegue ver de novo quem entrou, Edmilson, meu querido braço, meu parceiro, né? Não é nem meu braço direito aqui, né? A gente faz junto. Ele é meu braço direito, eu sou o dele. A gente fazendo a obra de Deus juntos aqui. A Leonor, que bênção, É Leonor, a galera. Diomar de Raposo, é Diomar de Raposo, O pastor Luiz Adaílson Fernando, do lá Rio de de Janeiro, Guarulhos, né? Também, Daílson de Guarulhos. Clori de Campinas. Eu vi o Zé Carlos alguma hora aí também, o Zé Carlos lá da Bahia, ou com a gente. Olha Muita que gente maravilha. amiga, né? Minha Fora a irmã, pastora Ana Roxane, Carolina, Ana a Carolina, pastora Bia. Eliane, daqui da nossa igreja. Minha mãe estava por aí também, minha mãe. Olha, Tava. Que João, benção, né? lá da Filadélfia, de São Luís do Maranhão. Opa, que João beleza, que Rosa, benção, lá de que benção, Guarulhos. que benção, que coisa boa. A turma tá voltando aí. Mas como a gente estava falando, pastor Alexandre, a gente estava falando sobre as características, né, de um bom discipulador. E tu tinhas colocado estava falando sobre, precisa ser confiável, né? Se um bom Sim, discipulador precisa ser confiável. sim. Porque como é Se que não, se a gente vai abrir o coração para alguém que a gente não confia? E eu gosto até de dizer, aproveitar e dizer assim, que muitas vezes a gente acha que discipulado, quando a gente não entende que o discipulado é relacional, fica parecendo que alguém vai ter que nos invadir. Minha privacidade, você é obrigado, senta numa cadeira, um na frente do outro, agora vai, abre todos os teus pecados para eu saber. Na verdade, até o processo de discipulado leva uma caminhada junto, é lento, uma né? conquista, é lento. Conquistar um amigo, é fazer um amigo. Isso é lento, né? Isso não Perfeito, é rápido. perfeito, perfeito. E se a pessoa não der exemplo, ela não vai se abrir. Se ela não for confiável, ela vai perceber, porque não tem como não descobrir, não tem como não saber, né? E uma das maneiras de ganhar confiança é o próprio discipulador, já que é uma relação dupla, né? Abrir o coração e compartilhar também coisas pessoais, coisas suas. Sim. Também Quem dá confessar exemplo fraquezas, é o tentações. mentor, é o discipulador, né? Uhum. E outra característica muito importante, né, para encerrar esse assunto, é que um bom discipulador, ou um bom mentor, ele se vê como um pai, né? Ele deve ser como um pai espiritualmente falando, né? Porque hoje essa é uma das grandes carências, né, na igreja. Larry Stockstill, ele fala no livro O Remanescente que... Desculpa eu te cortar, Alexandre, é só para Clori. Sim. Eu não tinha olhado o Clori tá aí também. Clori, beijão, Eu falei Clori. de Clori. Falou, eu não tinha visto ainda. É o chefe, Ó, do chefe. Clori está falando que o discipulador precisa ser perseverante, né? Não pode desistir do seu discípulo, porque às vezes tem uns fights, né? Às vezes o discípulo não quer seguir muito, né? E aí você tem que ser perseverante, tem que continuar, tem que amar, né? Mas como eu estava dizendo, né, o Larry Stockstill, no livro O Remanescente, ele disse que uma das grandes, talvez a primeira, né, deficiência da igreja é paternidade espiritual, né? As pessoas se sentirem responsáveis umas pelas outras. E precisamos de pais, assim como os pais biológicos são muitas vezes tão escassos, aqueles pais presentes, né? Às vezes a maior procura de alguém é ter no RG o nome do seu pai, né? Porque tem muitos pais aí abandonando, né, seus filhos. Também na questão do reino de Deus é muito certo. Tem muita gente que não tem pai, que falta um discipulador, que deve ser como um pai espiritual. Não quer dizer que ele tem que ser velhinho, não, né? Que tem que ter 30 anos mais velho do que você ou 40 anos mais velho do que você. Mas é alguém que tem um coração de pai, essa é a ideia. Ele deve ter um coração como um bom pai tem,
né? Um pai quer ajudar o seu filho a crescer, não desiste do seu filho, investe nele, exorta quando necessário, né? Ele acredita no seu filho, ele se doa, né? Ele dá tudo que for preciso, né, para o seu filho crescer, amadurecer. Então, um discipulador, ele também deve ter uma característica semelhante à de um pai. Eu estou lendo um livro que fala, o título é Formador de Heróis, né? É Dave Ferguson, se eu não me engano o nome, né? O autor. Você tem ele aí, né? Essa biblioteca tem tudo, né, Rafael? Tem tudo aí, né? Agora, tu só não mostra o lado de lá, né? Porque o lado de lá da tua biblioteca deve ter uns livros que tu esconde, né? Tu bota logo os melhores aí na frente, né? É claro. Então, esse livro, né, a gente comprou até junto, né, lá Foi. no Congresso, né, de Igreja em Células. Então, ele fala que o nosso papel é não ser o herói. Porque todo mundo quer ser o herói, né? Eu quero brilhar, eu quero fazer, eu quero acontecer, eu quero usar os meus dons. A ideia do discipulador não é ser o herói, mas é formar heróis. Seu maior projeto não é ele estar na frente, na mídia, no aplauso, né? Não é ele estar nos holofotes, não é ele estar no pedestal. Mas a alegria de um bom discipulador é ver o seu discípulo crescendo, é vê-lo como herói, ajudá-lo a ser um herói. Então esse é que é um bom discipulador, né? Ele deseja o crescimento do seu discípulo e se ele for até além, melhor, né? Mas muitas vezes existe a inveja, né? Mas isso pode ser assunto para um outro encontro. Tem muita coisa ainda que eu podia falar, mas o tempo já acabou. Eu só queria trazer algumas questões, mas está tão boa a conversa mesmo. Eu mesmo tô sendo muito edificado aqui nessa conversa. Tá sendo para uma bênção para nós, né? Eu também. Mas você ia ser entrevistador, mas você também tá junto. Você também é um gidão. Uma coisa também que eu acho assim, porque houveram muitas distorções sobre o que o discipulado significa nessa característica de um bom discipulador. Por exemplo, colocou já como se o discipulador, entre algumas distorções, como se fosse assim, eu governo sobre você. Então eu mando, eu decido a sua vida, eu decido o seu namoro, eu decido sua profissão. E você né? existe para me servir também. Você tem que ser uma cópia do meu ministério, um servo do meu ministério. É uma visão totalmente invertida do que o discipulado é para ser. O discipulador é para ser um servo. Ele está embaixo, né? Falando, eu quero te ver crescer, eu quero te ir além. Não é se colocar por cima. É a própria ideia de quem é maior no reino dos céus de Cristo. Não é o que está na mesa sendo servido, mas é o que serve. É totalmente invertido. Eu não governo sobre ele, eu sirvo. Eu quero te ver crescer, naquilo que Deus proporcionou para você, né? Essas ideias que, por exemplo, essa ideia de você é meu discípulo, como se fosse minha propriedade também, né? Propriedade, né? Sim. Foram distorções que aconteceram em certas igrejas e movimentos, mas não, você não é meu. Nós somos todos discípulos de Cristo, membros do mesmo corpo, obedecendo um cabeça só, que é Cristo. Essas características do discipulador, que ele é servo, que ele é humilde, que ele dá oportunidades, ele ajuda a desenvolver não o seu ministério, mas o ministério do seu discípulo. Se criou uma época em que a gente fazia cópias, né? Parecia que se eu sou mestre, você é mestre. Se eu sou pastor, você é pastor. Se eu sou evangelista, você é evangelista. Nada a ver, cada um tem seu dom. E ainda que eu tenha dom de mestre, eu vou ajudar você a crescer. Se seu dom é de pastoreio, eu vou te ajudar a crescer no dom que Deus te deu. Você não precisa ser uma cópia minha. Essas distorções que a caminhada, a maturidade vai fazendo a gente aprender. Por exemplo, essa ideia do meu discípulo. Tinha uma época que havia uma ciumeira de discipulado, né? Meu discípulo, você não pode falar com ninguém, se aconselhar com ninguém. Não, pelo amor de Deus. A gente precisa... já foi colocado aqui. Eu sou aconselhado pelo pastor Afonso, mas sou pelo pastor Alexandre, pelo pastor Neto França,
ou por outros amigos. Amanhã de manhã a gente vai ter o nosso encontro, né? Do trio, né? Alexandre, Exatamente. Rafael e Neto. Amanhã de manhã, agora com o Zoom, né? Todo mundo Uhum. agora está usando tecnologia. Vamos usar mais ainda, né? Vamos estar perto, mesmo que 3.300 quilômetros de distância, mas a gente está muito perto do coração, né? Um do outro, né? Discipulado não É acaba. verdade. E eu queria fazer agora mais duas perguntas para a gente concluir e a gente tentar ser o mais objetivo, porque já passamos do nosso horário aqui, né? Mas a turma está acompanhando, não está indo embora, então tá valendo, né? Uhum. Porque também eu acho que se cria um peso na relação de discipulado muito grande no discipulador, como se tudo dependesse do discipulador. Mas para um discipulado dar Uhum. certo, algumas características do discípulo também, que ele precisa Sim, ter para o sucesso da relação discipular, né? sim. E quais são algumas dessas Isso aí é características do discípulo? Maurício ali, Deus te abençoe, meu querido. Maurício é do nosso quarteto daqui de Curitiba, né? De Pastoreio de Pastores, da Igreja Batista Nova Jerusalém. Um abraço, meu querido. Então, na verdade, o discípulo, ele é o que mais precisa, né? Na relação entre mentor e mentoreado, discipulador e discípulo, quem vai ser o maior beneficiado em tudo isso? É o discípulo. Uhum. Né? O discípulo é que quer crescer, né? E vai receber essa bênção do crescimento. Então ele é que deve ir atrás do seu discipulador. É ele que deve ficar atrás, é ele que deve buscar essa ajuda e insistir também nesse acompanhamento. Nos tempos passados, né, quando um aprendiz poderia ter o acompanhamento de um mestre ou de um discipulador, para ele era a honra, né? Agora eu vou aprender algo, agora eu vou crescer. E em todas as esferas da vida é assim, né? Não só no passado, mas hoje também, né? Como é que se ensina a cozinhar? Aprendendo como uma cozinheira, né? Uhum. Junto, né? Então você vai ganhar a habilidade da outra pessoa andando com ela, né? Um marceneiro aprende com outro marceneiro, um ferreiro, um professor. Então, que nem você quer fazer uma dissertação ou uma tese. Você luta para conseguir o teu mestre, né? Que aceite o teu Uhum. projeto e aceite te ajudar para você se tornar como ele, né? Então, o maior beneficiado é o discípulo. Então, o discípulo é que deve ser a pessoa mais proativa nessa história. É ele que deve ir atrás, ele que deve buscar, ele que deve tomar iniciativa para aprender com o seu discipulador. Né? Então, ele deve ser uma pessoa, por exemplo, que quer crescer. Isso é básico. Né? Porque se ele não quiser crescer, então nem procure um discipulador. Né? Mas se ele Uhum. quer crescer, se ele quer amadurecer, então esse é o ponto principal. Né? Ele está aberto para crescimento, né? E querer crescer. E ele deve ser, então, uma pessoa que quer ter objetivos de crescimento e quer ajuda nesse sentido. Então, se alguém é passivo demais, como é que ele vai crescer? Né? Ele tem que querer crescer, ele tem que buscar ter objetivos, ele deve querer assumir responsabilidades, porque ele só aprende assumindo responsabilidades, né? Então, ele deve ter iniciativa, ele deve ter um coração também moldável, um coração de aprendiz. Acho que isso é o principal. Quando a gente olha como discipulador para alguém que pode ser o nosso discípulo, essa é a primeira característica que a gente busca. É alguém querendo aprender, é alguém aberto, é alguém querendo mais, querendo crescer, né? Que assume a responsabilidade pelo seu próprio crescimento, não culpa os outros, né? Mas ele assume a sua responsabilidade, tem iniciativa, né? Então, essa é algo que é isso que a gente quer, né? Encontrar num discípulo. No meu último ministério lá em São Luís, né? Né? Em São Luís, eu tive uma pessoa que se chama Wellington, né? O Wellington, para mim, a maior frustração foi
não ter discipulado o Wellington. Eu acabei delegando para uma outra pessoa, né? Eu acompanhava ele mais de longe. De vez em quando eu puxava ele para fazer uma viagem comigo, dar um treinamento, desde quando eu chamava ele para uma conversa, mas eu não investi regularmente com ele, como eu poderia, porque eu deleguei para uma outra pessoa que já tinha um acompanhamento com ele, mas foi uma pessoa lá da Vila Conceição, né, extremamente assim, uma pessoa respeitosa, uma pessoa amável, uma pessoa disposta a crescer, né, com muitas limitações, né, ele queria tanto crescer que ele voltou com seus, sei lá, acho que uns 40 anos de idade, voltou para estudar, para terminar o ensino médio, que ele não tinha terminado, porque ele queria aprender a usar melhor a Bíblia, a ler melhor, a interpretar melhor, e depois ele, que terminou o supletivo, ele trabalhava o dia todo e à noite ia estudar, porque ele queria crescer. E depois ele quis ter uma formação teológica, mas ele tinha muitos receios se ia conseguir, muitas limitações, e eu incentivei, ajudei, e hoje ele está praticamente terminando o seminário, e o quanto que ele cresceu, mas é uma pessoa que eu vejo ávida para crescer. Quando a pessoa quer crescer, esse é o melhor discípulo, ele te anima, ele te dá assim, uma grande alegria, né? E tu está contando uma história, eu vou contar uma outra também. O pastor Márcio foi a primeira célula que eu liderei, final de 2004, começo de 2005, eu acho. Foi a pessoa que a primeira vez eu discipulei nesse, assim, um discipulado que funcionou bem, já na visão, um nível de comprometimento maior. E foi o primeiro líder de célula que eu multipliquei. Depois foi o primeiro supervisor, que foi a primeira vez que minha supervisão multiplicou. Foi o primeiro pastor de congregação que eu formei. Ele se tornou pastor de congregação. Depois foi a primeira igreja que eu ajudo, que eu diretamente participei da plantação e ele assumiu. E hoje ele é pastor. Ele hoje é co-pastor comigo aqui na igreja sede da Maranata, tá junto comigo aqui, nosso parceiro. Mas é ver que como antigamente a gente fazia, pregava, acontecia, mas hoje a gente, quando investe em alguém, a gente vê aquela pessoa crescendo, 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 e depois cuidando de tantas pessoas. E olha, eu atravessei com o Márcio na estrada dele, lutas de área emocional, de santificação, tantas coisas trabalhando juntos. E como que superamos tantas coisas juntos, né? E como hoje ele tem sido uma bênção nesse processo, na igreja, evoluindo. É uma grande bênção mesmo, né? Mas essa característica de alguém que quer, sabe por quê? Alexandre, fazer uma colocação, porque eu gosto de dizer, toda vez que eu vou começar um discipulado novo, a gente tem uma reunião de expectativas. Se você quiser isso, eu acho que tem até aqui, ó, nesse material, ensina um pouco sobre essas coisas, né? A gente faz sempre eu faço uma reunião de expectativas. O que o discípulo espera de mim como discipulador, o que eu posso ajudá-lo e o que eu espero dele. E nessa reunião de expectativa, eu sempre gosto de dizer uma coisa. Eu não imagino Jesus chalerando Pedro. Ô Pedro, vem pra reunião. Ô Pedro, anda comigo. Ô Pedro, tu não vem. Pedro, olha, eu vou marcar. Cara, a gente não consigo imaginar. Ele imediatamente deixou tudo para segui-lo, né? Exatamente. Eu gosto de dizer assim, olha, eu tô disponível para você. Você vai ser prioridade número 1 na minha agenda e no meu ministério. Mas eu não vou te chalerar. Lógico, para crentes mais maduros. E quando for preciso, eu vou te dar umas duras, né? Então, eu tô te dando uma oportunidade de te amar. Aproveite. Venha atrás. Me procure. Me acione. Queira aprender. Sabe? Venha. Eu digo para eles assim, eu espero que você tenha vontade de andar comigo. Venha, procure, gere a oportunidade de estar aqui perto. Seja transparente, eu não vou ficar te chalerando, fazendo as perguntas para ver. Quem sabe eu acerto a pergunta certa. Uhum. Tu tem que já vir me dizer qual é a questão, já abrir o coração. Do que no passado ficava naquela. Se eu não perguntasse a coisa certa, a pessoa nunca me falava. Hoje eu já digo, não, você tem que chegar dizendo, não tem que esperar eu perguntar. Você tem que ser transparente. Isso anima, né? Isso anima um discipulador quando o seu discípulo é transparente, né? Eu tenho um, que é o Manuel, né? Maneco, né? Que era sempre foi, né? Ele continua
desde São Luís e veio para cá, para Curitiba, né? Continuamos juntos. E uma das maiores qualidades dele é a transparência, né? Muitas vezes não preciso nem perguntar, ele já traz, já abre o coração, olha, pisei na bola, errei, fiz isso. Isso é maravilhoso, porque é alguém que está aberto a ser moldável, né? Uma pessoa transparente, né? Mas continua, você está falando de... E a última coisa dessa ideia que eu ia falar aqui é que eu digo assim, você procure minha orientação. É assim, eu digo para o discípulo, o que eu espero de você? Que a iniciativa seja sua, a iniciativa de ser transparente, a iniciativa de me pedir orientação, a iniciativa de querer estar andando comigo, porque o beneficiado da relação maior é você. Então, acione, eu estou aqui, né? Para ficar claro logo no começo da relação, né? Eu trouxe aqui para reflexão um estudo que fala dos tipos de pessoas de Provérbios. Provérbios fala de tipos de pessoas. Uhum. E ele tem o sábio, que é o modelo ideal, né? O sábio é aquele que quer aprender, aquele que está aberto, aquele que quer crescer e busca e se agarra à sabedoria, né, como um bem precioso, né? Está atento à voz do seu pai, né, do seu discipulador, né? Mas, ao mesmo tempo, ele fala de 4 outros tipos de pessoas que não são como esse sábio que quer aprender. O sábio ele quer aprender e cresce. Por isso ele é sábio, porque a maior característica dele é ser aberto para aprender. Então, um bom discípulo é ser aberto para aprender. Agora, o que não seria um bom discípulo? São os outros 4 tipos de pessoas que Provérbios fala que não é como o sábio. Como, por exemplo, o simples. Provérbios 14, 15. O simples é aquela pessoa que falta entendimento, falta visão. É a pessoa que assim, ele é meio que ignorante. Ele não conhece, ele não entende, por isso que ele não faz o que deve fazer, né? Esse é o simples. Esse é um tipo de uma pessoa que não é sábia, porque ele não conhece, ele é ignorante, não conhece a verdade, não conhece o saber, né? E esse daqui precisa se abrir, né? Para conhecer, para aprender. Daí ele fala do segundo tipo de pessoa, que é o preguiçoso. O preguiçoso é aquele que para ele tudo é muito difícil, longe, pesado, complicado, né? Então ele também não coloca em prática o aprendizado, né? Ele não toma iniciativa, né, pelo seu crescimento, é o preguiçoso, né? Também não é um bom discípulo. Daí ele fala do terceiro tipo, que é o insensato, ou tolo, que está no Provérbios 12, 15. Né? O tolo é aquele que eu sei tudo, então não preciso de ajuda, eu não preciso de um discipulador, eu já sei tudo, eu sei me virar. Né? É o tolo, é o insensato, e esse repete várias vezes, né, ao longo do livro. E tem o quarto, que é o pior, né? Você vê que vai piorando, né? E o quarto é o escarnecedor, ou o zombador. Esse, por exemplo, está em Provérbios 1, 22. O zombador é aquela pessoa que cria contendas. É aquela pessoa que não quer aprender, e se você for exortá-la ou ensiná-la, ele briga com você. E aí a sabedoria de Provérbios vai dizer, nem ensine essa pessoa, né? Nem exorte, porque essa pessoa vai virar o seu inimigo. Então, infelizmente, a gente tem esses tipos de pessoas também ao nosso redor, que quer ser discípulo até às vezes, mas o coração está assim, e não está aberto para ser sábio, para aprender. Então, o bom discípulo é aquele que é o sábio, ou seja, ele é aberto para o aprendizado. Né? Perfeito. E Alexandre, eu acho que a gente está aqui há 1 hora de conversa, muito, muito agradável, de muito proveito. Sei que todo mundo que participou aqui foi muito abençoado. Tem um assunto só que eu Depois não vou trazer. Depois a gente faz outra. Isso que eu ia Depois dizer. A gente faz uma outra. Tinha outras coisas que a gente ia falar, né? Exatamente, nós vamos fazer uma outra, mas eu acho que a principal... Toda quarta-feira tem uma live. Toda quarta-feira vai ter alguém. Exatamente. Aí eu volto todo momento. E acho que o assunto para a próxima, a gente finaliza essa dizendo que eu acho que a gente falar sobre ferramentas para se usar no discipulado. Mas não precisa responder isso agora. Essas ferramentas, inclusive, elas são apresentadas no material, né, de mentoria. Foi ferramentas que a gente aprendeu juntos até.
e Alexandre compilou nesse material maravilhoso da série de treinamentos que ele fez, e a gente fez junto também, alguns deles. A gente pode organizar um outro e o tema ser ferramentas para o discipulado, falando de questões práticas que podem se usar para como discipular, né? E Alexandre Luciano está dizendo que vai me levar. Luciano está dizendo que vai me levar para o Vinhais através do Zoom. Não, Rutiane, não é pelo Zoom, é pessoalmente. Muito bem. Lembre que eu já lhe falei, me leve para São Luís, pessoalmente. Não pelo Zoom. Muito bem. Pessoalmente. Muito bem. E eu queria deixar, então, a gente vai combinar em seguida. Na próxima quarta-feira, a gente vai estar divulgando quem é o próximo bate-papo da próxima semana. Você fica acompanhando aí nas nossas redes sociais. Se você não segue ainda o nosso canal do Instagram, segue aí para você ser notificado, receber as nossas divulgações de eventos. A gente vai ter também, já anunciando, dia 1º de maio, a gente vai ter o Encontro de Coaching Nacional, o Encontro da Rede Nacional, né? E você já que é da rede, já fica sabendo que vai ser com o Ben Long e o Danny, lá de Hong Kong. A gente vai reunir todo mundo numa sala de Zoom, fazer uma reunião zona, as inscrições vão já perigo começar. Tem perigo de pegar coronavírus, né? Todo mundo, né? No Zoom, não precisa nem usar máscara, todo mundo pelo Zoom, né? Sem perigo de corona. Olha, então a gente vai fazer... Rodrigo, nosso discípulo, lá do outro lado do planeta. Que benção. Seja bem-vindo, Rodrigo. E a gente abraço, vai meu ter querido. essa reunião, esse encontro nacional de coaches, porque coach, estou falando da expressão americana, esse encontro nacional de mentoria das redes, e a gente vai se encontrar com o Ben, todo mundo do Brasil, todos os pastores e igrejas da rede, numa sala de Zoom, e a gente vai ter essa reunião, vai ser uma bênção, se prepare para esse momento também. Dia 1 de maio. Dia 1º de maio, se prepare, mas a gente vai rodar nos grupos do WhatsApp da rede e vai divulgar também aqui no Instagram, no Facebook. E eu queria reafirmar sobre a publicação que vai ser... não sei se já foi feito ou está sendo feito, você vai ter que curte o mic e marca 3 pessoas e você vai estar concorrendo ao sorteio do livro Discipulado do Século XXI, do Joel Comiskey. Pastor Alexandre, suas considerações finais para a gente encerrar aqui nosso bate-papo. Eu queria agradecer a cada um que participou, né? Eu vi aí muitos amados aí, queridos, da minha igreja, Eliana, né? Janete, vi muitas pessoas da minha igreja, daqui de Curitiba, do Brasil todo aí, Recife, São Luís, São Paulo. Agradecer Curitiba, a cada um. Rio de Janeiro. Mandar um grande abraço para todos eles, né? Que Deus os use, né, e que tudo isso que a gente está aprendendo, a gente coloque em prática, porque essa é a nossa missão. É isso que Jesus vai nos cobrar quando estivermos diante dele, né? Quais os discípulos que nós investimos, quais pessoas nós amamos, ensinamos o caminho do Senhor, né? Então, Felipe, né, aí também dando um abraço, que Deus abençoe, né? Cada um e que cada um possa cumprir o ID de Jesus, porque essa é a nossa missão, né? Então, um grande abraço a todos. E especial também Rafael, né? Muito obrigado pela sua amizade. Aí 15 anos caminhando juntos e espero que a gente continue crescendo, assim como o ferro afia o ferro, né? Rafael tem me afiado cada dia mais, que você continue sendo esse grande afiador para tantos outros. Continue crescendo, continue sendo uma bênção. Você é uma grande bênção na minha vida, um grande amigo. Que a gente continue juntos fazendo a obra do Senhor. E eu preciso de você e você precisa de mim e nós precisamos de Cristo até o fim, né? Grande abraço. Glória a Deus, que beleza. Obrigado, meu irmão. Um abraço também ao pastor Roberto. Um abraço também ao pastor Roberto Lai, né? Meu grande mentor, né? Responsável por esse projeto todo, né? Que é o Ministério Igreja em Células, que tem doado toda a sua vida para esse projeto, né? Que Deus o abençoe e o recompense grandemente. Grande beijo, pastor. E aproveitar, dizer que o Ministério Igreja em Células, a gente faz módulos, tem esses módulos de discipulado, mas também tem os módulos de transição, para você que quer
transicionar para a igreja em célula, ou se você está em igreja em célula, mas está patinando nos valores, a gente tem uma série de 3 módulos, onde nós podemos ir e treinar sua igreja, treinar sua liderança e mentorear o processo de transição da sua igreja. É um prazer para nós. Você pode entrar em contato conosco sobre os módulos pelos telefones, lá no celulas.com.br, ou aqui no Instagram, a gente vai entrar em contato com você. O pastor Roberto, e hoje com uma outra equipe, junto com o pastor Alexandre e outros, fizeram isso ao longo do Brasil todo. E muitas igrejas foram abençoadas, e assim como a minha igreja foi abençoada pelos módulos, pelos processos que o Mickey ajudou as igrejas a passarem. E Amém. Foi uma bênção, né? Foi uma alegria. Quero também agradecer e terminar as palavras finais dizendo, talvez você, ao longo dessa live, eu queria tanto que o irmão da minha igreja ouvisse, que meu discipulador, que meu discípulo, que meu líder de célula, que meu pastor. A live no Instagram ainda fica por 24 horas. Então dá tempo, avisa todo mundo no WhatsApp, manda print, aí tira print agora, manda para a turma, você entra lá no Mickey, bota eles para participarem do sorteio, marca lá na publicação, fala, assiste a live, você não pode perder esse bate-papo sobre discipulado, abençoe a sua igreja agora, compartilhando essa live com todo mundo, tá bom? Deus abençoe você. Depois vai ser postado no YouTube também, né? Exatamente. Como quem não assistiu do Pastor Roberto, pode ir lá no YouTube do Mickey.Células, que vai estar lá. E eu queria terminar dizendo que a minha oração agora, junto com a do pastor Alexandre e toda a equipe do Mickey, é que o Senhor guarde a sua vida nesse tempo de coronavírus, Amém. Guarde a sua família, guarde os seus pais, os idosos, guarde as nossas crianças, que o Senhor guarde Amém. As nossas igrejas e nos proteja com a sua boa mão. No nome de Jesus. Amém. Gente, Amém. Deus abençoe. Foi benção. Alexandre, foi benção. Até mais. Deus abençoe. Tchau, glória a Deus. Deus abençoe. Um abraço.